Ele não é um presidente do Senado, ele se utiliza da presidência do Senado para conseguir aquilo que ele quer. Ele não está se importando com o bem do Brasil, com o bem do povo brasileiro. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Perfeito. Débora Sena tem mais informação para nossa audiência. Aliás, aproveitar que a Zizi trouxe a questão do Davi Alcolumbre, a Débora traz uma informação de que a oposição está pronta para, vamos dizer assim, romper, né, com o Davi Alcolumbre. Está querendo partir para cima do presidente do Senado, é isso mesmo, Débora? Pois é, Wellington, principalmente em relação às articulações, à sucessão de Davi Alcolumbre, que hoje é o presidente da casa mais importante aqui no Legislativo, né, e hierarquicamente falando, o Senado Federal. E aí, a informação que a gente obteve é que o Progressistas e o PL já estão avançando em relação a uma aliança para enfrentar Davi Alcolumbre por ocasião desse período de disputa que ainda vai chegar, né? A próxima legislatura, mas é importante a gente perceber, Wellington, como as articulações em Brasília nesse momento não estão apenas concentradas no resultado das urnas, que será revelado em outubro, mas já passa essencialmente por como vai ficar aí a configuração do Congresso Nacional nos próximos dias. E os nomes a gente já discutiu aqui, sabemos que o PL coloca à mesa nesse tabuleiro o nome do atual líder da oposição, Rogério Marinho, e que, por outro lado, o Progressistas aposta aí em Tereza Cristina, ela que não é do PL, né, como nós dissemos aqui, faz parte desses quadros do PP, mas que faz parte da declarada base aliada da oposição, da base bolsonarista. Então, esses acordos já sendo costurados aqui, principalmente porque na avaliação dos líderes da oposição já chegou assim a um limite os níveis de sinalização de Davi Alcolumbre em relação a esse governo, mas existiu um período em que a oposição, vamos dizer assim, aproveitou desse desgaste entre o presidente da República e o presidente do Senado para fazer passar algumas pautas aqui que eram interessantes para a direita, mas que isso não foi o suficiente, que agora está claro na leitura da oposição de que as sinalizações serão de agora em diante em relação ao presidente do Senado bem favoráveis ao presidente da República, iniciando aí essa leitura pelas articulações que já ocorrem. Importante dizer, Wellington, que essa semana é uma semana morta no Congresso. Eu estou no Salão Verde da Câmara dos Deputados, nenhuma movimentação, nenhum parlamentar passou por aqui hoje, mas apesar dessa inércia do Congresso, as articulações aí nos bastidores em relação a essa disputa, né, de comando, essa disputa de poder, estão aí na sequência, estão se seguindo, e como eu disse aqui, Progressistas e PL já estariam aí bem próximo de um acordo em relação a esse tema. Muito bem, quero ouvir sua opinião, Max, sobre esse tema. A oposição já tenta, vamos chamar de melar a ideia do Davi Alcolumbre de se reeleger. Ele já está trabalhando para isso, nós falamos isso aqui já várias vezes, ele está no meio do mandato, então ele não tem eleição para disputar agora. Então ele vai fazer lá os seus apoios do ponto de vista regional, mas o foco dele principal agora é conversar com esses colegas que ele já tem, que também não estão disputando eleição, que estão no meio do mandato, e tentar trazer aqueles que se elegerem em outubro para completar aí a votação necessária para se consolidar e continuar na presidência do Senado. A oposição já aponta que terá um novo líder, pelo menos o que diz a informação trazida pela querida Débora Sena, e a gente espera que isso aconteça, porque não dá para a gente imaginar que teremos pela frente mais 2 anos com Davi Alcolumbre sentando em cima da pauta e trazendo aquilo que é de interesse dele ou não, né? Com certeza, Wellington. Acho que ninguém aguenta mais Davi Alcolumbre. Está muito claro, ainda mais a última notícia que nós demos aqui deixa muito claro, inclusive a Zizi falou muito bem, ele é alguém que só faz algo
para o seu próprio interesse. Ele não é um presidente do Senado, ele se utiliza da presidência do Senado para conseguir aquilo que ele quer. Ele não está se importando com o bem do Brasil, com o bem do povo brasileiro, e ele já teve mais de uma oportunidade para fazer algo, para mostrar ser um presidente do Senado da maneira correta, e ele não consegue. Realmente, acho que a história dele, tudo que envolve o nome de Davi Alcolumbre, a gente tem aquela delação do Vorcaro, que não foi aceita, mas que comenta de um pagamento de 30 milhões de dólares para Davi Alcolumbre por apoio a uma pauta que favorecia o Master. O pagamento teria sido feito num tipo de paraíso fiscal, enfim. Tudo que envolve o nome de Davi Alcolumbre já mostrou bem quem ele é, e principalmente as ações de Davi Alcolumbre já mostraram bem que tipo de político que ele é. Não dá mais para a gente aguentar Davi Alcolumbre como presidente do Senado, lembrando que colocar Davi Alcolumbre como presidente do Senado no ano que vem é garantir uma posse tranquila para Alexandre de Moraes como presidente do STF em setembro. A gente não pode esquecer disso. Tudo depende do próximo presidente do Senado. Óbvio que é importante a gente garantir uma presidência também decente, né? Não essa, que aí está, o Flávio daria aí um respaldo e uma ajuda nesse sentido também, mas sem uma maioria no Senado, sem conseguir um presidente do Senado que realmente esteja disposto a cumprir as leis, a cumprir a Constituição, também não adianta. Então, ano que vem, se a conta aí estiver certa, com 28 parlamentares eleitos, parece que essa é a conta que o Valdemar tem feito, né, de que iria conseguir eleger 28, e aí eu acho que 8 já estariam, ou seja, teria um pouco mais de 30 parlamentares de oposição real, desses que têm apoio do Flávio Bolsonaro. Claro, desses que têm apoio ainda tem alguns que a gente fica na dúvida, mas enfim, vamos contar que eles vão honrar aí esse compromisso eleitoral. Para conseguir chegar ao 41, faltaria muito pouco. E fica difícil aí para o Alcolumbre conseguir esse desenrolo. Ainda mais se o Flávio Bolsonaro estiver sentado na presidência, porque aí todos os acordos que ele fechou agora nessas últimas reuniões com o Lula vão cair por terra, eles não vão servir de nada. Tá? Então, é muito importante. Hoje eu já estou propenso a colocar em igual importância a presidência e o Senado nessa eleição. Acho que são dois polos que vão atuar em conjunto no ano que vem, então fica muito difícil um agir sem o outro, tá? Então é muito importante que as pessoas entendam isso, a importância da gente ter alguém na presidência que não vai aceitar os absurdos todos que o Moraes faz, que o Judiciário faz, e no Senado, principalmente na presidência do Senado, alguém que esteja disposto a cumprir o seu papel constitucional. Eu gosto de repetir isso, porque é importante as pessoas entenderem, e eu sei que depois tem cortes e tem insinuações daquilo que nós falamos, que não é a verdade. A verdade é, o que nós estamos pedindo aqui desde o início, sempre foi que os senadores, e principalmente o presidente do Senado, cumpra o seu papel constitucional. É só isso que precisa ser feito. A materialidade daquilo que precisa ser corrigido por parte de certos ministros do STF já está aí, não precisa inventar nada, não precisa forçar nada. É só cumprir aquilo que já está escrito. Esses que estão agora, a gente já sabe que não, eles vão sentar sempre na mesma mesa, eles vão alinhar seus interesses e vão fazer do Brasil um grande acordão. Eu acho que ninguém aguenta mais isso, e a gente já percebeu que a própria economia, a própria segurança pública, ou seja, a vida do brasileiro, ela é destruída toda vez que tem um acordão desse entre esse tipo de políticos. Então, é a esperança aí de uma mudança, Wellington, e dificultar a vida do Alcolumbre no ano que vem. Perfeito. Vamos fazer pausa no rádio e nós seguimos por aqui no YouTube da Auriverde Brasil. Edu, quero te ouvir sobre essa possibilidade de um novo mandato à frente da mesa do Senado do senador Davi Alcolumbre. Ele está tentando, de alguma forma, fazer essa articulação. A Débora trouxe informação de que a oposição também se movimenta para lançar um candidato.
e resta esperar, inclusive, como é que será a configuração do próximo Senado, né? Como é que serão as eleições nos estados. Disse o Max aí sobre a importância, e nós estamos falando aqui bastante tempo já sobre a importância para o voto para o Senado, que é um dos mais importantes para essa eleição, porque vai definir lá na frente, por exemplo, vai depender desses votos lá na frente, a não eleição do Alcolumbre. Já seria algo muito relevante do ponto de vista prático daquilo que a gente espera de um Senado Federal, daquilo que a gente espera do próximo Senado Federal. Então a expectativa é de que a oposição já comece a se movimentar para tentar barrar essa reeleição do Alcolumbre. Wellington, está muito claro que se um presidente do Senado é a casa que fiscaliza os feitos e julga os crimes de responsabilidade, primeiro que processa os crimes de responsabilidade do ministro, e depois, né, se procedente, leva adiante e conduzirá os trabalhos. Obviamente, nós já tivemos isso, 2 situações no Brasil, conforme a presidência da República, seja no Fernando Collor de Mello, seja na ex-presidente Dilma Rousseff. E aí nós temos agora essa possibilidade com o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, a nossa audiência qualificada aqui sabe que nós falamos toda hora o artigo 39 da Lei 1079/50. Então, a possibilidade é que o presidente do Senado, no ano que vem, tenha que julgar procedente este pedido de impeachment. Lembrando que o anfitrião do jantar que selou a paz entre o Davi Alcolumbre e o Lula foi um dos ministros que mais tem pedido de impeachment na casa. Então, este é o presidente do Senado que estaria apto novamente a, vamos dizer, né, concretizar acordos, cumprir os acordos prometidos, eventualmente com a oposição. É difícil você crer nisso. É muito difícil. A gente sabe, né, sempre foi falado na política empírica que os acordos celebrados são importantes. Caso contrário, entraria em descrédito qualquer convenção feita na casa, né, uma comissão. Acontece que parece que eles criaram uma regra nova. Se for um acordo com a oposição, então você pode chutar o pau da barraca. Você não precisa ser leal ao acordo pactuado. Você pode chutar o pau da barraca, afinal de contas, são os fanáticos, aqui com muitas ressalvas, obviamente, com aspas, né? São os fanáticos da oposição. Então você pode fazer eles de trouxa, você pode fazê-los de bobo. É isso que parece que virou um usos e costumes. Então, desta forma, você vai ter que começar a criar, e aqui fica uma sugestão, óbvio, com a limitação de informação que eu tenho, sem ter a parte de atuação parlamentar, que você comece a estipular prazos. Senhor presidente do Senado, você tem até tal mês, caso contrário, nós sentiremos o acordo quebrado. E aí adotaremos tais medidas dessa forma. Você começa igual a criar o detalhamento, os contratos, a teoria geral dos contratos começou exatamente assim, quando os homens, os indivíduos, começaram a quebrar os seus acordos verbais. Então começa a ter que colocar no papel, né, todo que envolve as obrigações de um contrato. Então, já que o contrato está muito genérico, com o eventual futuro presidente do Senado, está na hora de especificar essas cláusulas, então. Não cumpriu o acordo com a oposição até tal mês, vai ter tal reação nesse sentido, obstrução de trabalhos, etc. Eu estou falando aqui de uma forma leiga no seu sentido empírico dos trabalhos da casa. Mas tem que acabar tendo essa especificação, porque não tem mais condições, e aqui é óbvio, não estou considerando o cenário político viável pelas circunstâncias que se faz presente, ou seja, naquela circunstância eu entendi, em decorrência das comissões, que é importante o PL tomar a medida que tomou, né? A política às vezes não é conforme a gente quer. Contudo, é importante a oposição ter em mente, e o eleitor agora, em outubro, o quão importante é a composição do Senado para 2027. É indispensável para a gente recuperar as instituições verdadeiramente, porque a gente que quer recuperar as instituições e recuperar a competência originária do STF, que é estritamente ficar como corte constitucional e não um protagonismo de ativismo judicial e no seu protagonismo de destrancamento social, igual é feito no neoconstitucionalismo colombiano. Então é isso que a gente espera e temos que ter atenção, seja para cobrar, né, o próximo presidente do Senado, e a gente espera que não seja o Alcolumbre, porque ele demonstrou que ele não está capacitado para isso, por ter aceitado um convite vinculado a jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, o ministro que mais tem pedido por crime de responsabilidade, da mesma forma que ele não cumpriu em sua totalidade os acordos celebrados com a oposição. Então não é uma pessoa
capacitada a celebrar um acordo e assim sendo, se Deus quiser, não sendo reeleito o atual presidente da República, fica mais encurto, né? Vamos dizer, não, fica menor a capacidade de barganha, ou na verdade não tem nada a oferecer Davi Alcolumbre por estar contaminado desse jantar que ele resolveu comparecer e celebrar, né? E selar a paz com o atual presidente da República, Wellington. Zizi Martins, quero te ouvir sobre esse tema. Pois é, a Alcolumbre é essa pessoa que a gente pode identificar como parte dos donos do poder do Brasil, né, que foram descritos lá por Fauro. É aquela pessoa que não tem nenhum tipo de expressão intelectual, não tem nenhum tipo de virtude moral notável, mas é alguém que ascendeu porque é de alguma família ou é de algum grupo que levou ele para aquele lugar. E assim, aqui, sem nenhum preconceito, ele faz parte de um estado muito pequeno e ele está ocupando um posto muito grande da República. Ele é o presidente do Congresso Nacional, a pessoa que detém maior poder em relação à edição de leis e de controle de autoridades. Não vamos esquecer nunca que a Constituição brasileira escolheu o Senado para fechar o sistema. É o Senado que pode frear a sanha de um poder judiciário descontrolado. Só o Senado pode fazer isso. E o presidente do Senado é uma pessoa dessa que faz parte de uma oligarquia, que faz parte de um grupo que a gente chama de centrão e que a gente sabe que é o grande câncer da nossa nação. Às vezes a gente fala tanto aqui da esquerda, gente, mas o mal que o centrão faz, às vezes pode ser pior do que o da esquerda. Então, a prova disso é alguém como Alcolumbre. E o que acontece? A gente agora tem essa oportunidade de 26 de renovar o Senado em 2/3. E o que eu queria dizer aqui, a gente está com muita esperança de eleger Flávio Bolsonaro, e é isso que eu tenho clamado e trabalhado, clamado a Deus e trabalhado para acontecer, mas ele não pode governar sozinho, gente. Não vamos ter ilusão de que Flávio Bolsonaro, subindo aquela rampa lá com o pai dele, com o pessoal do 8 de janeiro, como ele prometeu, e o STF, a partir desse dia, vai virar uma coisa pacífica e maravilhosa. Porque a gente viu que o pai dele, quando tinha todo aquele respaldo popular, subiu a rampa e em 2019 começou o inquérito das fake news. Em 2020 já tinha ramagem sem poder assumir, e depois Daniel Silveira foi praticamente cassado, né, pela própria Câmara, porque liberou ele para ser preso, e tudo isso aconteceu no governo Jair Bolsonaro. Então, o STF não vai ficar tchutchuca do dia para o outro, até porque em setembro, Moraes vira presidente do STF se nada acontecer. Então, gente, são várias tarefas que a gente tem. Além de Flávio, tem esse 2/3 do Senado e tem também a Câmara. A gente não pode esquecer que se o Poder Legislativo e o Executivo se juntarem, aí a gente vai ver realmente uma mudança no Brasil. Porque a gente está olhando e está vendo situações que parecem insolúveis. E assim, a angústia bate no coração de vários de nós e a desesperança várias vezes quer nos assaltar. E faz sentido a gente olhar para a realidade e ficar bastante desanimado. Mas a gente tem essa oportunidade. E tem essa oportunidade enquanto escândalos muito escandalosos, você aqui redundante, vem à tona no governo Lula exatamente nesse período pré-eleitoral, em que escândalos batem na porta e entram no quarto do presidente da República. É como se Deus estivesse dando oportunidade para o Brasil. Então a gente não pode esquecer e não achar que é só Flávio que vai resolver subir na rampa. O dever de casa é maior. E nesse dever de casa, a gente depois vai ter que eleger o presidente do Senado. Já tem gente se apresentando, já tem Tereza Cristina se apresentando, o próprio Rogério Marinho, que foi candidato em 2023. Então, assim, tem gente boa que pode desbancar essa oligarquia, que pode desbancar esse centrão fisiológico, que pode tirar uma figura como Alcolumbre da presidência. E na Câmara a mesma coisa, a gente também precisa do presidente da Câmara, a gente tem gente que já se lançou, como Sóstenes Cavalcante, a gente tem outras pessoas do PP ou do PL que se colocam para que sejam presidentes. Então, na hora que Flávio chegar, é necessário que isso também aconteça. E em seguida, várias outras reformas. Porque não vai adiantar se o STF continuar com competências que não são constitucionais. Não vai adiantar se o STF, se esses ministros continuarem passando 30 anos, a gente precisa de mandato. Não vai adiantar se a gente não tiver a redução, na verdade, o fim do foro privilegiado, porque fica esse toma lá da cá,
fica assim, eu julgo você, você me julga. É por isso que fica esse refém, Alcolumbre fica refém, porque os maus feitos dele, quem julga é o STF, e ele julga o STF, então fica trocando com outro. Então, isso tudo vai precisar ser feito, e eu acredito no primeiro ano de mandato de Flávio, com a renovação que vai ser absolutamente necessária do Poder Legislativo também, Wellington. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.